Olá, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo os corações de todos os irmãos inscritos e espectadores do canal Sassardente Apologética. Estamos de volta, dessa vez com a segunda parte da minha resposta ao Sheikh Abdul Rahman Ibn Said, já que a primeira foi em relação aos impropérios que ele proferiu a respeito de Paulo ter se afastado dos ensinos de Cristo e ter causado divisão. Depois de um estudo exaustivo, com demonstrações baseadas na própria Bíblia, que Paulo não se afastou dos ensinos de Cristo e não dividiu a igreja, e depois de demonstrar que Abdul Rahman não sabia do que estava falando, vamos agora à próxima resposta, dessa vez relacionada à história da igreja. E eu fico abismado de que alguém com a reputação que ele tem consiga cometer erros tão infantis e pronunciar palavras que somente iniciantes profeririam. Eu vou inverter a ordem do argumento porque ele falou isso depois. Porém, eu quero falar sobre isso primeiro porque a segunda parte é cômica, realmente bem cômica. Vindo de alguém como ele, que se diz um pregador e um palestrante, o que ele faz, o erro que ele comete, não está no gibi. Mas, primeiramente, uma das coisas que Abdul Rahman faz é bater num espantalho. Para quem não sabe, um espantalho é você levantar um argumento que seu oponente não disse, refutar esse argumento que ele não disse e dizer que refutou o seu oponente baseado em algo que você falou, não ele. Como assim? Porque ele afirma que eu estou contestando que Atanásio foi vitorioso no Concílio de Nicéia. Ele diz, em momento algum, nós dissemos que Atanásio não foi vitorioso. No entanto, eu não contestei isso. As minhas palavras foram que, apesar de Atanásio ter sido vitorioso no Concílio de Nicéia, ele foi exilado e Constantino Magno morreu ariano. Outro detalhe interessante é que ele diz, inclusive no próprio vídeo da palestra, é que Atanásio prevaleceu porque prevaleceu a crença de Paulo. Mas uma coisa que ele não esclarece em momento algum é qual era a crença de Paulo. O que é que ele define como crença de Paulo? E dito isso, eu queria até deixar uma pergunta para você, Abdul. Você havia dito naquela palestra, e não adianta você negar, porque eu tenho a palestra salva aqui. Você havia dito que Atanásio representava a crença de Paulo e Ário, o herege Ário de Alexandria, representava a crença, o ensino de Jesus Cristo. E você havia dito, na primeira parte do vídeo que você fez me respondendo, embora eu não chame isso de resposta, que Cristo ensinou a circuncisão e Paulo se afastou dos ensinos de Cristo porque ensinou a circuncisão. E Atanásio representava a crença de Paulo. Me deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem como trazer evidências de que Ário representava os ensinos de Jesus Cristo ensinando a circuncisão? Você sabe ao menos me dizer quais são as bases da doutrina ariana? Você sabe me dizer o que é que compõe o núcleo da doutrina ariana? Lamentavelmente, Abdul, você não vai saber dizer isso. Na verdade, você
nem sabe que Ário não estava defendendo os ensinos de Jesus Cristo. Aliás, ele também não ensinava a circuncisão. Viu? Você teria como me dizer o que... Aliás, uma das coisas que eu queria saber é, além da circuncisão, o que eram os ensinos de Cristo, que você disse que Paulo veio contraditar todos eles. Me lembro também de ter feito um vídeo de mais de 40 minutos demonstrando a semelhança do ensino de Paulo com a doutrina de Cristo. Então, Abdo, sinceramente, a quem você quer convencer com palavras como essas? Você não vai conseguir convencer ninguém. Mas o cerne da minha resposta a Abdurrahman sobre esse tópico de história da igreja não é nem sobre Atanásio. Que, a bem da verdade, ele não, além dele não falar o que é a crença de Paulo, o que são os ensinos de Cristo, apesar dele haver dito que Cristo ensinava a circuncisão e Paulo pregou contra, eu já provei que não tinha nada a ver. Uma coisa que Abdurrahman ele faz é fugir de uma pergunta que eu fiz de uma maneira direta. O que eu perguntei foi: como é que alguém que, segundo ele mesmo alegou, funda a igreja que ele diz que a partir daquele momento se chama de católica, e morre ariano? Por que eu digo isso? Porque Constantino Magno, ele foi batizado no seu leito de morte por um ariano chamado Eusébio da Nicomédia. Esse foi o homem que batizou o imperador romano Constantino Magno em seu leito de morte. E nós sabemos que o arianismo ele era contrário e é contrário aos ensinos da igreja cristã. Onde eu quero chegar é, para fugir da responsabilidade de me responder como é que alguém que, segundo ele próprio afirmou, fundou a Igreja Católica, mas morre sendo batizado por alguém que, segundo a própria história da Igreja, cria e ensinava totalmente o contrário daquilo que a Igreja ensinava, ele então simplesmente cai numa contradição gritante digna de um iniciante. Como é que você pode provar isso para mim, Tiago? Isso vai ser muito simples de fazer. Com vocês, senhoras e senhores, a partir de agora, eu vos apresento Abdurrahman versus ele mesmo. Wrestling fans, are you ready? Ele fala sobre o Constantino. E vejam que a precipitação dele em querer refutar a caravana de Dawa foi maior ao ponto de não conseguir perceber o que é que nós dissemos. Se vocês forem a perceber melhor neste vídeo, nós não dissemos que Constantino fundou a Igreja Católica. Nós não dissemos isto. Isto é Constantino viu, isto é Constantino viu, isto é Constantino viu que eu agora tenho apoio e passaram a chamar a esta igreja de Igreja Católica. Não dissemos isto. E como é que aparece esta pergunta? Foi ali onde nasce a Igreja Católica. Mas nós estudamos a história, nós conhecemos a história. Desculpa, não estou para ferir sensibilidades, mas estou para falar a verdade. Ele já ouviu dizer que Constantino foi quem fundou a igreja. Isto é, Constantino viu que eu agora tenho apoio e passaram a chamar a esta igreja
da Igreja Católica. Foi ali onde nasce a Igreja Católica. Não fomos nós a dizer, mas sim há pessoas. A história reza isto, que Constantino foi quem fundou a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, exatamente a Igreja Católica, a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, exatamente a Igreja Católica. Portanto, é a partir dali onde nasce a Igreja Católica. Qual é o nome completo da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Ele deu-se rasteira e acabou caindo. Nós não dissemos que Constantino fundou a Igreja Católica. Criou Abdurrahman, você estava a mentir. Mas sim, há pessoas. A história reza isto, que Constantino foi quem fundou a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, exatamente a Igreja Católica. Foi Constantino quem fundou. Isto são comentários, mas nós estudamos a história, nós conhecemos a história. Mentiroso! Olha, Abdo, eu sei o que você ia falar nessa parte que você gaguejou. Você ia falar que Constantino fundou a Igreja Católica, e principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, um detalhe curioso que você afirma é que vocês conhecem a história e estudaram a história. E conforme todos viram aqui, você mudou o argumento nada menos que 3 vezes. Na primeira você disse que vocês não disseram, na verdade você, né, porque quem estava falando era você, que Constantino fundou a Igreja Católica. Então você disse que eu ouvi as pessoas dizerem que Constantino fundou a Igreja Católica. Só que eu não concordo com esse erro histórico. Você levantou outro espantalho. E depois disso, você diz que a história afirma que Constantino fundou a Igreja Católica. Abdo, eu vou lhe fazer uma pergunta sincera. Por tudo o que é mais sagrado, onde foi que você andou estudando história? Eu vou te dar aqui 4 evidências de que não somente o catolicismo romano não era a religião do 4º século, como a história nos mostra que Constantino, na verdade, não fundou igreja nenhuma. Eu vou começar citando as palavras, Abdo, de um agnóstico, certo? Ele é uma pessoa sem religião, porém, ele é historiador, ele é formado em história, certo? Vou te dar 4 evidências de que a sua afirmação de declarar que a história afirma que Constantino fundou o que você chamou de Igreja Católica a partir do 4º século, na verdade você estava cavando a própria cova. Vamos começar. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do 4º século, seja com Constantino a partir do Concílio de Nicéia do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do 4º século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável então por fazer com que o cristianismo se tornasse a partir deste momento a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no 4º século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Entendeu ou quer que eu desenhe? Agora, Abdo, que você percebeu que, de acordo com esse historiador, a ideia de que o catolicismo não tem
registro histórico de sua fundação no século IV com Constantino, ou até mesmo no final do quarto século com o imperador Teodósio? Vou lhe mostrar as seguintes palavras. Escute com atenção, Abdo, as palavras que serão ditas a seguir. Opou anfane o episcopos, ekei topletos esto, osper opou an e Christos Iesus, ekei e catholique ecclesia. Traduzindo onde quer que o bispo compareça, ali também esteja a multidão. Assim como onde quer que Cristo Jesus está, lá está a Igreja Católica. Essas palavras poderiam ser facilmente associadas a Constantino, não é mesmo, Abdo? O único problema é que essas palavras não são de nenhum cidadão, imperador ou bispo romano. Essas palavras são de ninguém menos que Inácio de Antioquia, bispo cristão do primeiro século. Caso você não saiba, Abdo, Inácio de Antioquia foi o terceiro bispo de Antioquia. Ele foi sucessor direto do apóstolo São Pedro e discípulo do apóstolo João. Ele conheceu João em pessoa e ele foi o primeiro a citar o termo catholique ecclesia, ou Igreja Católica. A título de informação, católico vem do grego catholicos, que significa universal. Esse termo foi utilizado durante vários séculos por muitos cristãos ao longo da história da Igreja para denotar a universalidade ou catolicidade da Igreja de Jesus Cristo. Nem de longe esse termo foi utilizado para definir uma religião como o catolicismo romano. E como eu quero evitar brechas da parte de nossos opositores que tentem usar como desculpa o termo católico, agora que demonstramos que a primeira vez que esse termo foi utilizado foi por um cristão do primeiro século, que aliás foi martirizado no ano 110 depois de Cristo, num coliseu em Roma, devorado pelas feras famintas, no Coliseu de César. Agora nós vamos entrar num momento de informação histórica, onde nós demonstraremos que não há chances do catolicismo romano ser a religião dos primeiros séculos. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a história da Igreja, que, pelo visto, Abdul-Rahman parece ignorar bastante. Os dois primeiros motivos. Não há registro histórico de que Constantino tenha fundado o catolicismo ou que tenha fundado igreja alguma. Segundo motivo. O primeiro a usar o nome Igreja Católica para se referir à Igreja Universal Cristã de Jesus Cristo foi Inácio de Antioquia no primeiro século. O terceiro motivo. A religião cristã não se enquadrava nos moldes do catolicismo romano nos primeiros séculos. Para que nós compreendamos como é que se estrutura o catolicismo romano, primeiramente, hierárquica e eclesialmente, o catolicismo romano ele tem como base o papado. O papado nada mais é do que
O bispo de Roma é o governante supremo de toda a cristandade. Ele reina soberano no seu trono no Vaticano e governa sobre todas as igrejas em todo o mundo. Porém, nos primeiros séculos, isso nunca aconteceu. Uma das grandes provas está justamente em Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia cita os bispos das igrejas para as quais ele escreve. O bispo da Trália, o bispo de Éfeso, o bispo da Magnésia, o bispo de Esmirna, que era Policarpo e também foi martirizado no 2º século. O bispo da Filadélfia, ele cita todos, mas ele não cita o nome do bispo de Roma. Por que ele não cita o nome do bispo de Roma, Tiago? Muito simples. Não existia bispo em Roma na época de Inácio. A bem da verdade, o primeiro bispo que apareceu foi em meados do 2º século. Por exemplo, o historiador católico Paul Johnson nos dá uma informação a respeito de quem poderia ter sido de fato o primeiro bispo romano com efeito. Lembrando que Paul Johnson é católico conservador e ele nos dá a seguinte informação. Em sua obra História do Cristianismo, Paul Johnson nos afirma o seguinte: com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero. Sotero foi bispo de Roma a partir dos anos 166 até o ano 174 da era cristã, ou seja, um tempo relativamente tardio. Além disso, não somente o primeiro bispo de Roma veio aparecer em meados do 2º século, como alguns historiadores católicos têm algumas informações complementares para nos fornecer. Por exemplo, o católico Eamon Duffy, ele diz o seguinte: para começar, na verdade, não havia papa nem bispo como tal, pois a igreja em Roma foi lenta a desenvolver o cargo de presbítero ou bispo-chefe. Não há nenhuma maneira de definir uma data em que o cargo de bispo dirigente surgiu em Roma, mas o processo estava certamente completo pelo tempo de Aniceto, em meados dos anos 150. O jesuíta Klaus Schatz diz o seguinte: nós provavelmente não podemos dizer com certeza, isso ele falando dos primeiros 2 séculos da igreja, que havia um bispo de Roma na época. Parece provável que a igreja romana era governada por um grupo de presbíteros, de quem muito rapidamente surgiu um oficiante ou primeiro entre iguais, cujo nome foi lembrado e que posteriormente foi descrito como bispo após meados do século II. Gary Wills, também católico, diz: o papado não veio à existência no mesmo tempo que a igreja. Nas palavras de John Henry Newman, enquanto apóstolos estavam na terra, não havia nenhum bispo ou papa. Não houve bispos em Roma até pelo menos 100 anos após a morte de Cristo. O próprio termo papa não foi reservado para o bispo de Roma até o século V. Antes disso, ele foi usado para qualquer bispo. O também católico Joseph F. Kelly diz o seguinte: a palavra papa não foi usada exclusivamente para o bispo de Roma até o século IX, e é provável que, na comunidade romana primitiva, um colégio dos presbíteros, ao invés de um único bispo, tivesse a liderança. Peter de Rosa, também católico, nos diz o seguinte: os evangelhos não criaram o papado,
Porém, o papado buscou apoio nos evangelhos, mesmo que isso não seja possível. Uma vez demonstrado que não havia um bispo em Roma nos primeiros 2 séculos da Igreja, porque para se fundamentar o catolicismo romano, deveria-se haver um bispo desde o começo dos primeiros séculos da Igreja. Historicamente falando, o primeiro bispo a ser chamado de Papa, sim, não foi um bispo romano. De acordo com Eusébio de Cesareia, que foi considerado o pai da história da Igreja, o primeiro a receber, historicamente falando, a nomeação de Papa foi Heraclas de Alexandria. Isso pode ser encontrado na sua obra História Eclesiástica, livro 7, capítulo 7, verso 4. Vejamos o que é que diz essa referência. Assim diz Eusébio de Cesareia na obra História Eclesiástica. Logo depois de dizer algumas coisas sobre todas as heresias, acrescenta: eu recebi esta regra e este modelo de nosso bem-aventurado Papa Heraclas. Agora que nós comprovamos que o primeiro a ser chamado de Papa na história da Igreja não foi um bispo de Roma, mas um bispo de Alexandria, vamos comprovar que o termo Papa não era exclusivo do bispo de Roma. Vejamos o que é que a fonte da época, que viveu entre o século IV e o século V, nos tem a dizer. Estou falando de ninguém menos que Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que inclusive foi presbítero romano por 3 anos. Em sua carta 88, ele escreve para o bispo Teófilo de Alexandria. E na sua introdução, ele diz: Jerônimo, para o mais abençoado Papa Teófilo. Lembrando que, como eu falei, Jerônimo foi presbítero romano por 3 anos. Se o papado romano e o catolicismo romano fossem a religião vigente naquela época, não faria sentido Jerônimo se dirigir a um bispo de Alexandria, o chamando de Papa. Isso só reforça as evidências históricas que eu trouxe, que o título de Papa não era exclusivo do bispo de Roma até aquele presente momento. Lembrando também que Jerônimo nasceu em 347 e morreu em 420. Ele morreu com 73 anos em Belém, na Palestina. Ou seja, ele viveu bem depois do Concílio de Nicéia, que foi em 325. Isso só demonstra que o catolicismo romano não era a religião vigente naquela época. Caso contrário, a forma de se tratar o bispo de Roma seria bem diferente. E, para completar, o catolicismo romano não era a religião dos primeiros séculos, porque Roma não reinava soberana sobre igreja alguma. E isso nós podemos confirmar com as palavras do historiador anglicano John Norman Davidson Kelly. Vejamos o que ele diz. John Norman Davidson Kelly, ou simplesmente J.N.D. Kelly, em sua obra Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, nos diz o seguinte: em todos os lugares, tanto no Oriente como no Ocidente,
Roma desfrutava de um prestígio especial, conforme se vê na precedência que lhe atribuíram sem nenhum questionamento. A questão crucial, porém, é se esse inquestionável primado de honra era ou não aceito como um direito divino, de modo a envolver uma jurisdição global. No que diz respeito ao Oriente, ou seja, ele está se referindo aqui às igrejas ortodoxas, a resposta deve ser em geral negativa. Embora demonstrasse imensa deferência à Sé Romana e desse grande valor aos seus pronunciamentos, as igrejas orientais jamais trataram Roma como o centro constitucional e a cabeça de toda a igreja, muito menos como um oráculo infalível nos assuntos de fé e moral. Por vezes, não tinham o menor constrangimento em resistir à sua vontade expressa. Outra evidência cabal de que o catolicismo, aos moldes daquilo que Abdul-Rahman descreve na sua palestra, não existia na época do Concílio de Nicéia, é o próprio Concílio de Nicéia. Como assim? Explique para mim, Tiago. É muito simples. Na mesma palestra onde eu respondi ele afirma que após o Concílio de Nicéia, sob a direção de Constantino, após isso, a Igreja Católica levou o poder até 1517, ou seja, época da Reforma Protestante, onde ele comete outro furo histórico, mas isso já está fora de cogitação no momento. Nós não estamos tratando sobre essa outra marmelada que Abdo cometeu. Mas o problema do Abdo, ao falar do Concílio de Nicéia, é o próprio Concílio de Nicéia. Eu explico. O Concílio de Nicéia tem 20 cânones. E entre esses 20 cânones está o 6º cânone do Concílio de Nicéia. E o que é que diz o cânon 6? Vejam as seguintes palavras. Assim diz o cânon 6 do Concílio de Nicéia. O bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Assim também, o bispo de Antioquia e os outros sobre o que está sob sua jurisdição. Se alguém foi feito bispo contrariamente ao juízo do metropolita, não se torne bispo. No caso de ser de acordo com os cânones e com o sufrágio da maioria, se 3 são contra a objeção deles, não terá força. Onde eu quero chegar ao ler o cânon 6? Nesse cânone em específico do Concílio de Nicéia, a divisão de patriarcados foi organizada em jurisdições. E como vocês puderam ler e acompanhar conosco, o bispo de Roma foi limitado a ter autoridade somente no seu próprio território. Eu me pergunto aos irmãos e principalmente ao Abdul-Rahman, como é possível que uma igreja que levou o poder até o século XVI, logo após o Concílio de Nicéia, só ter autoridade dentro do seu próprio território em Roma? Inclusive, quando você for procurar a diferença entre católicos e ortodoxos, uma das diferenças essenciais entre eles, os ortodoxos dizem, é que, administrativamente, Roma está limitada somente à sua comunidade eclesial. E foi estabelecido no próprio Concílio de Nicéia que Roma
só teria autoridade no seu próprio território, na Itália. Então, como uma igreja vai levar o poder absoluto até o século XVI, se foi determinado no próprio concílio que o Abd-ur-Rahman cita, sem saber o mínimo do contexto daquilo que foi determinado nele, que ela só teria autoridade dentro do seu próprio cercadinho. Isso só prova, mais uma vez, que Abdo não conhece absolutamente nada da história da igreja. Agora que provamos que o catolicismo romano não era a religião dos primeiros séculos, com um sistema papal, o quarto motivo pelo qual Abd-ur-Rahman ibn Said cavou a própria cova ao afirmar que a história apoia a ideia de que a partir de Constantino a igreja passou a ser chamada de Igreja Católica e, segundo as palavras do próprio, Igreja Católica Apostólica Romana, é totalmente improcedente. Virão nas palavras que não são minhas. E apesar de eu não concordar com elas, elas deverão ser informadas por questão de esclarecimento histórico. E as palavras a seguir são: com os nossos corações acreditamos e com os nossos lábios confessamos apenas uma igreja, não a dos hereges, mas a Santa Igreja Católica, Romana e Apostólica, fora da qual acreditamos que ninguém é salvo. Essas palavras são de ninguém menos que o Papa Inocêncio III. O seu pontificado na Igreja de Roma foi do ano 1198 a 1216. E essa é historicamente a primeira vez que o termo Católica Apostólica Romana foi utilizado em toda a história. Agora vamos fazer os cálculos aqui. De Inácio até Constantino, uma vez que seu martírio foi em 110, de Inácio a Constantino são 215 anos. De Constantino até Inocêncio III são precisamente 893 anos, que foi quando Inocêncio III começou a assumir o seu ministério como Papa de Roma no Ocidente. Agora, da primeira vez que o termo Igreja Católica, usado por Inácio de Antioquia, foi usado até o Papa Inocêncio III, nós temos o espaço de tempo de 1088 anos. Nesse período de tempo, ouviu, Abdo? Você não vai encontrar nenhum documento da igreja que se refira à Igreja Romana como católica, romana e apostólica. Em mais de 1000 anos, a primeira vez que esse termo é usado é com o Papa Inocêncio III. O seu maior erro, Abdo, foi ter afirmado que a história não somente afirma que Constantino fundou a Igreja Católica,
como ela passou a ser chamada com o nome completo de Católica Apostólica Romana. Você não percebeu com isso, Ábido, que você deu um tiro no próprio pé? Ou seja, Ábido, depois dessa papelada toda, você ainda se atreve a dizer isso aqui? Mas nós estudamos a história, nós conhecemos a história. Sei. Então, Ábido, na verdade, o que aconteceu com você, eu vou deixar você mesmo falar pra você. O que aconteceu com você foi isso. Ele deu-se rasteira e acabou caindo. Então, meus amados e queridos irmãos, espectadores inscritos desse canal, com isso concluímos a segunda parte da nossa resposta ao Sheikh Abdurrahman ibn Said da caravana de Dawa, dessa vez referente à história da igreja. Baseado em todas as fontes apresentadas e em todos os fatos e citações aqui expostos, a única conclusão que podemos chegar é que Abdurrahman pode conhecer bem alguma outra coisa, mas no que diz respeito às doutrinas cristãs e à história da igreja, ele se mostra completamente ignorante. Um último fato que cabe ressaltar, antes de encerrarmos, é que ele comete um erro grotesco ao dizer que são as pessoas que dizem. Ele comete um erro ao dizer tais palavras pelo fato de que está demonstrando claramente que está baseando sua argumentação em relatos de terceiros, cujas fontes, em mais de 25 minutos de resposta, ele simplesmente não trouxe. Com isso, Abdurrahman cavou a própria cova. Ele deu a corda para se enforcar. E a sua corda foi sua própria língua. Já não há mais nada a dizer. Façam suas preces. Abdurrahman acaba de assinar seu atestado de incompetência no que tange a história da igreja e está enterrado com relação a esse assunto. Então é isso, meus amados e queridos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. E um recado aos nossos opositores. Muito cuidado. Estamos de olho. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. E morreu.